Tudo começou no dia em que cheguei em casa e encontrei minha garagem completamente vazia. Meu carro, meu maior orgulho, simplesmente tinha desaparecido. Minutos depois, descobri a verdade. Meu pai tinha tomado o carro sem minha permissão e entregue para minha irmã mimada, a mesma que estava com a carteira suspensa por dirigir bêbada. E o pior: ela ainda riu, me agradecendo como se eu tivesse dado um presente. Naquele instante, percebi que, se eu não reagisse, passaria a vida permitindo que pisassem em mim. Foi aí que fiz o impensável para muitos, mas necessário para mim: chamei a polícia. A partir desse momento, tudo mudou. Quer saber como essa denúncia virou o maior terremoto da história da minha família? Fica até o final, porque nada te prepara para o que veio depois. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre achei que nada mais pudesse me surpreender quando o assunto era minha família. Cresci ouvindo que eu era forte, independente, madura demais para a idade, mas a verdade é que essas palavras eram apenas enfeites para esconder algo mais doloroso: eu era a filha que servia, nunca a filha que recebia. Enquanto minha irmã, Lívia, era tratada como um cristal raro, frágil, brilhante e constantemente polida, eu era a ferramenta silenciosa que mantinha tudo funcionando. Ela ganhava elogios, eu ganhava tarefas. Ela ganhava presentes, eu ganhava discursos sobre responsabilidade. E mesmo assim, eu achava que, com o tempo, seria vista com um mínimo de igualdade. Ingenuidade minha. Naquela tarde de sexta-feira, depois de uma semana inteira mergulhada em prazos, conflitos internos da empresa e reuniões intermináveis, eu só queria chegar em casa, tirar meus sapatos e respirar. Meu carro, meu maior orgulho, comprado com suores que ninguém da minha família jamais reconheceu, deveria estar na garagem, esperando por mim como sempre. Mas quando dobrei a esquina da minha rua, algo me atingiu como um soco no estômago: o espaço estava vazio. Não vazio de uma maneira confusa. Vazio como uma afronta. Vazio como um aviso. Desci do carro por instinto, como se caminhar até a garagem pudesse desfazer a realidade. A poeira fina no chão denunciava que ele havia sido levado há pouco tempo. Meu coração acelerou, minhas mãos começaram a tremer e, por um momento, achei que estava tendo uma crise de ansiedade. Passei 5 anos juntando cada centavo, recusando viagens, cozinhando em casa, pegando freelas, tudo para pagar aquele carro à vista. Não era só um veículo. Era prova de que eu tinha conseguido vencer sem depender de ninguém. Liguei para meu pai, imaginando que ele me tranquilizaria, como qualquer pai que ama os filhos faria. Mas o riso dele, ambiente cheio de deboche, atravessou o celular como uma lâmina fria. Calma, minha filha. Seu carro tá ótimo, com a Lívia. Entreguei para ela. Ela merece ter um carro novo, e esse seu é perfeito para ela. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz da minha irmã ao fundo, quase cantada: obrigada, mana, é um sonho realizado. Meu corpo inteiro gelou. Meu pai tomou meu carro e o deu para minha irmã. Assim. Como se eu fosse uma carteira ambulante. Como se eu não existisse. Depois do choque inicial, algo dentro de mim, algo que eu passei a vida inteira sufocando, despertou. Porque eu sabia de algo que eles pareciam convenientemente esquecer: Lívia estava com a carteira suspensa, depois de dirigir embriagada quando ainda tinha CNH provisória. E agora ela estava rodando pela cidade com o meu carro, com orgulho e imprudência. O mais irônico? Meu pai sempre dizia que mulher não nasceu para dirigir carro grande, mas aparentemente minha irmã podia dirigir até sem carteira, desde que fosse beneficiada. Naquele instante, percebi que havia chegado ao limite. Não era mais sobre o carro. Era sobre anos de humilhações mascaradas de cuidado. Era sobre ser tratada como recurso e não como filha. Respirei fundo, sentei no sofá e fiz algo que ninguém na minha família acharia que eu teria coragem: liguei para a polícia. E foi naquele momento que a verdadeira história começou, não a do carro, mas a da queda lenta, dolorosa e inevitável de tudo aquilo que meus pais e minha irmã acreditavam que poderiam continuar fazendo sem consequências. Eles achavam que eu ia engolir mais essa.
Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Quando a atendente da polícia atendeu, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Talvez fosse o acúmulo de anos engolindo coisas atravessadas, talvez fosse a sensação de finalmente estar rompendo uma corrente que eu nem sabia que ainda me prendia. Contei tudo, que meu carro havia sido retirado da minha garagem sem autorização, que meu pai o entregou a uma terceira pessoa, minha irmã, e que ela estava dirigindo pela cidade com a CNH suspensa. A atendente ficou em silêncio por alguns segundos, como se organizasse mentalmente tudo o que ouviu, antes de dizer: "Senhora, isso configura furto qualificado e condução irregular de veículo. Uma viatura será enviada ao endereço informado." Foi nesse instante que senti a primeira rachadura interna. Não era arrependimento. Era consciência de que eu havia iniciado algo que não tinha volta. E, pela primeira vez, eu não queria voltar. Enquanto esperava, acompanhei pelo aplicativo da montadora cada movimento do meu carro. O ponto azul se deslocava pelo mapa como um lembrete cruel de que minha irmã estava se divertindo com o que era meu. Passava por bares, avenidas movimentadas, ruas estreitas de bairro. Eu já conseguia visualizar a cena, ela rindo, tirando fotos, provavelmente se exibindo nos stories, contando vantagem para as amigas. Quando a viatura chegou, minha ansiedade deu lugar a um alívio inesperado. Os policiais foram diretos. Um deles, um sargento de postura firme, me pediu todos os documentos e conferiu cada detalhe com seriedade surpreendente. Quando informei o motivo da suspensão da carteira de Lívia, ele ergueu uma das sobrancelhas. "Dirigir embriagada com carteira provisória", repetiu, anotando. "E agora está dirigindo um veículo que não lhe pertence. Isso pode complicar bastante a situação dela." "Eu sei", respondi. "Mas ela sempre contou com meu pai para arrumar as coisas." Ele soltou um suspiro curto, quase irônico. "Hoje não vai ser assim." A viatura seguiu guiada pelo GPS do meu aplicativo. Eu fui atrás, no meu carro reserva, com um modelo simples que mantinha justamente para emergências. Mas naquela noite, o simples se tornou um escudo. Enquanto dirigia, percebi que minhas mãos estavam frias, mas meu coração pulsava como se finalmente estivesse acordado depois de anos adormecido. Quando chegamos ao local indicado, um estacionamento de um centro comercial, eu já sabia que a cena não seria bonita. E não foi. Lívia estava encostada na porta do meu carro, o celular em mãos, tirando uma selfie com expressão de vitória. O pior. Parecia estar segurando uma long neck pela metade. Não pude confirmar se era cerveja ou refrigerante, mas os policiais perceberam na mesma hora. "Boa noite, senhorita. Documento do veículo e habilitação, por favor", pediu o sargento. Ela riu. Riu como se estivesse sendo abordada por um animador de festa infantil. "Moço, você deve estar enganado. Meu pai me deu esse carro. É meu." Eu desci do carro na mesma hora. E quando ela me viu, seu sorriso murchou como uma flor queimada. "Você chamou a polícia?", ela gritou, como se eu fosse a criminosa ali. "Você está dirigindo com a carteira suspensa", respondi, me aproximando. "E o carro é meu. Não existe doação de bem alheio." Os policiais pediram novamente a habilitação. Lívia recuou, nervosa. A voz dela tremia, mas o orgulho ainda tentava se sustentar. Eu esqueci em casa." O sargento cruzou os braços. "Senhorita, já verificamos seu nome. Sua habilitação está suspensa. A senhora está conduzindo ilegalmente um veículo furtado. Vou pedir que vire de costas e coloque as mãos sobre a cabeça." As lágrimas dela vieram imediatamente. Mas não eram lágrimas de remorso, eram de indignação por ser contrariada pela primeira vez na vida. "Você vai arruinar minha vida", ela berrou para mim, enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Eu não respondi. Pela primeira vez, não havia nada a dizer. Quando os policiais a colocaram na viatura, meu celular tocou. Era meu pai. Deixei tocar. Depois veio minha mãe. Depois vieram mensagens de áudio longas, histéricas, acusando-me de ser cruel, sem coração, invejosa. Todas ignoradas.
O carro foi guinchado. Minha irmã foi levada. E eu fui embora dirigindo meu carro reserva, com uma estranha sensação de que aquele era apenas o primeiro fio puxado de uma trama que estava prestes a se desfazer inteira. E, no fundo, eu sabia, meus pais jamais deixariam isso barato. Mas eu também sabia, eu não era mais a filha que abaixava a cabeça. Cheguei em casa quase meia-noite, mas o bairro estava tão silencioso que parecia 3 da manhã. O som do portão batendo ecoou pelo quintal como se anunciasse a nova fase da minha vida, uma fase que eu não tinha planejado, mas que parecia inevitável. Antes mesmo de colocar minha bolsa sobre a mesa, meu celular vibrou. Não era uma ligação. Era um bombardeio. 37 mensagens no WhatsApp. 15 ligações perdidas. 9 áudios da minha mãe. 2 do meu pai. Respirei fundo, tentando manter o controle. Mas uma notificação em especial chamou minha atenção, um vídeo enviado pela minha prima. Quando abri, senti o estômago se contrair. Era minha mãe, no grupo da família, chorando desesperadamente, afirmando que eu tinha mandado prender a própria irmã por inveja e que o carro já era da Lívia porque o pai tinha autorizado. Por um momento, o velho reflexo de culpa tentou se instalar no meu peito. O reflexo de sempre assumir que eu devia ter feito diferente para evitar conflitos. Mas eu o cortei pela raiz. Sabia que, se cedesse agora, seria engolida de volta para a mesma posição de sempre. Foi então que uma mensagem inesperada chegou, do delegado responsável pela ocorrência. Ele informava que eu deveria comparecer à delegacia na manhã seguinte para complementar meu depoimento, já que meu pai havia tentado intervir alegando que tudo não passava de um mal-entendido. Eu sabia que ele faria isso. Meu pai era mestre em encobrir erros da filha favorita. O que eu não esperava era o teor da mensagem seguinte, enviada por ele próprio: se você não retirar tudo amanhã, estará morta para nós. Você destruiu a vida da sua irmã. Li aquela frase 3 vezes. Não pela ameaça velada, mas pela confirmação de que, para eles, eu nunca fui filha. Fui sempre instrumento. Extensão. Solução. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui à delegacia com toda a documentação do carro, prints do rastreamento, mensagens de áudio e até as conversas antigas onde minha irmã admitia estar com a carteira suspensa. O delegado me recebeu com a calma de quem já viu dezenas de famílias se destruírem por muito menos. Seu pai esteve aqui ontem, disse ele. Tentou convencer a equipe de que tinha direito sobre o seu carro. Ele nunca pagou um centavo do carro, respondi. Nem da entrada, nem do IPVA, nem do seguro. Nada. Ele concordou. Pois é isso que precisamos. Fatos. Prestei um depoimento longo e detalhado, apontando inclusive que minha irmã dirigia embriagada com frequência e que, por influência dos meus pais, nunca enfrentava consequências. Se ela tivesse machucado alguém ontem, disse o delegado, fechando a pasta, a responsabilidade seria sua se você não tivesse feito a denúncia. Você fez o certo. Saí da delegacia com um peso a menos e uma certeza a mais: meus pais não estavam preparados para assumir as próprias falhas. A queda deles seria consequência das escolhas deles, não das minhas. No caminho de volta, parei em uma padaria para tentar tomar um café. Antes de levantar a xícara, meu celular tocou novamente. Dessa vez, era minha mãe. Respirei fundo e atendi. Como você pôde? Ela chorou, mas já sem o tom de súplica, agora havia veneno. Sua irmã está destruída. Passou a noite chorando. Ela pode perder tudo. Ela pode perder o quê, mãe? Respondi calmamente. A carteira suspensa? O direito de dirigir o carro que não é dela? A sensação de impunidade? Você é amarga, ela cuspiu. Você sempre foi. Por isso ninguém te ama. A frase veio como uma facada. Mas algo curioso aconteceu, ela não me derrubou. Apenas me confirmou o que eu já sabia. Para minha família, amor era sinônimo de obediência. Se vocês me amassem, respondi, não teriam roubado meu carro. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais.
Minutos depois, outra mensagem chegou, dessa vez do advogado que eu havia buscado ao perceber a gravidade da situação. Ele agendara uma reunião para aquela tarde. É melhor se preparar, ele me disse quando nos encontramos. Sua família está espalhando uma versão completamente distorcida dos fatos. Mas a documentação que você apresentou torna tudo simples, você é a vítima. O que ele disse em seguida me gelou, e isso pode ter repercussões maiores do que você imagina. Inclusive para seus pais. Saí da reunião entendendo o que aquilo significava. Minha denúncia não apenas expôs o crime da minha irmã, mas abriu margem para investigação sobre meu pai. Tomar e transferir um bem que não lhe pertencia poderia configurar receptação e cumplicidade. E eles ainda estavam insistindo na versão de que o carro agora era da Lívia, o que transformava o caso em fraude deliberada. Eu voltava para casa tentando organizar meus pensamentos quando vi que o grupo da família estava em ebulição. Minhas tias se dividiam entre defender meus pais e me atacar. Alguns primos, porém, começaram a fazer perguntas incômodas. Por que a Lívia estava dirigindo, se todo mundo sabia da suspensão? Por que o pai achou que podia dar um carro que não era dele? Por que ninguém contou isso antes? A verdade, finalmente, estava vazando pelas frestas da mentira. E eu sabia que aquilo era só o começo. As consequências ainda estavam por vir. Os dias seguintes viraram um campo minado. Cada vez que meu celular vibrava, eu sabia que vinha mais uma explosão emocional da família. Minha mãe mandava áudios longos, carregados de choro e indignação. Meu pai enviava mensagens curtas e agressivas, como se estivesse tentando me quebrar na força bruta das palavras. E, ironicamente, a única que não me procurou foi Lívia, talvez por orientação de advogado, talvez por vergonha, ou talvez porque ainda acreditava que estava acima de qualquer consequência. Enquanto eles tentavam apagar fogo com gasolina, eu focava no que realmente importava, proteger minha integridade e garantir que o processo seguisse sem interferências. Meu advogado me passou instruções claras para não responder a nenhum ataque e guardar tudo como prova de coação emocional. E meus pais, sem perceber, estavam me oferecendo exatamente isso. Naquele sábado, porém, algo mudou. A campainha tocou, insistente, agressiva. Olhei pelo olho mágico e senti o estômago revirar. Era meu pai. Sozinho. Ele sempre chegava com presença de autoridade, como se tivesse direito sobre o ar que as pessoas respiravam. Mas agora, parado no meu corredor, ele parecia menor. Menor, mas não menos perigoso. Abri apenas a corrente da porta. "O que você quer?", perguntei, mantendo a voz firme. "Conversar como adultos", disse ele, tentando parecer calmo. Mas eu conhecia aquele tom, já era a calma de quem estava prestes a perder o controle. Conversa se faz com respeito. E respeito não é o que você tem me dado nos últimos dias. O semblante dele enrijeceu. Por um segundo, achei que ele fosse esmurrar a porta. Em vez disso, falou devagar, ameaçador: "Você vai retirar essa denúncia. Vai dizer que se confundiu, que tudo foi um mal-entendido." Respirei fundo. "Não vou." A mudança nele foi imediata, os olhos se apertaram, o maxilar travou. "Você está destruindo sua irmã. Ela é delicada, emocional. Não nasceu para lidar com esse tipo de pressão. Ela já disse que se algo pior acontecer, vai ser culpa sua." O golpe veio carregado de manipulação emocional, estratégia favorita dele. Mas dessa vez não encontrou espaço para se instalar. "Ela se meteu nessa sozinha", respondi. "Dirigiu bêbada, perdeu a carteira, dirigiu de novo, roubou meu carro e ainda debochou de mim. Vocês criaram isso. Não fui eu." Ele bateu a mão na porta, fazendo a corrente vibrar. "Você é desgraçada. Sempre foi. A gente devia ter sabido que você não tinha coração." Fechei a porta imediatamente. Travei as fechaduras, respirei fundo, e minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas de uma percepção que mudou tudo dentro de mim. Meu pai não controlava mais nada. Nem a mim, nem a narrativa, nem os danos. Ele estava desesperado. Minutos depois, recebi uma chamada do delegado.
seu pai esteve aqui de novo, ele disse. Tentou registrar que você está perseguindo sua irmã e inventando denúncias. Não se preocupe, já vimos seu depoimento e o histórico dela. Mas quero te alertar, é bem possível que a justiça entenda que seus pais tentaram distorcer o processo. Isso gera alguma responsabilidade? Sim, ele respondeu. Pode configurar falsa comunicação de crime, fraude processual e até obstrução de justiça. Por alguns instantes, fiquei em silêncio. Meu pai não só roubou meu carro, como agora tentava me colocar como criminosa. Era surreal. Mas não inesperado. Ele sempre acreditou que sua palavra valia mais do que qualquer prova. No dia seguinte, porém, algo novo aconteceu. Recebi uma ligação que não esperava, a namorada da Lívia, Camila. Ela nunca se envolvia em conflitos, mal falava comigo, mas naquele momento sua voz falhou do outro lado da linha. Eu preciso te contar uma coisa. Não consigo mais participar disso. Ela me contou que, no dia do roubo, Lívia havia comemorado como se tivesse ganho na loteria. Que ela saiu dirigindo o carro pela cidade tirando onda, bebendo e dizendo que eu era trouxa o suficiente para não fazer nada. Contou também que, desde a suspensão da carteira, minha irmã vinha dirigindo o carro de amigas e até o da minha mãe sem carteira, sempre apoiada pelos pais. Eles sabiam que ela podia causar um acidente sério, mas deixaram. E agora dizem que a culpa é sua, Camila murmurou, a voz embargada. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque ela vive dizendo que, se der alguma coisa errada, vai te colocar como culpada. Que você é fria, que ninguém vai te apoiar. Eu não posso compactuar com isso. A fala dela, embora triste, me deu uma clareza que eu ainda não tinha sentido. Tudo aquilo era um castelo de mentiras que meus pais e minha irmã construíram juntos por anos, e que agora desmoronava diante dos olhos de todo mundo. Naquela noite, recebi a confirmação oficial. O Ministério Público abriria processo contra a Lívia por condução irregular, receptação e desobediência. Além disso, meus pais seriam investigados por participação no furto. Quando li o documento, senti um peso enorme sair do meu peito. Não porque eu queria vê-los sofrer, apesar de tudo, não era vingança. Era justiça. E, pela primeira vez, percebi que o que estava acontecendo não era apenas consequência das últimas 48 horas. Era consequência de uma vida inteira. E eu ainda tinha mais 2 decisões importantes a tomar. Decisões que mudariam tudo nos próximos capítulos. Os dias seguintes se tornaram uma espécie de terremoto silencioso, daqueles que ninguém vê acontecer, mas que deixam rachaduras profundas em tudo ao redor. Enquanto os processos avançavam, minha família parecia se desintegrar lentamente. Tias brigavam entre si no grupo da família, primos tomavam partido, parentes distantes enviavam mensagens perguntando o que realmente aconteceu. A história havia escapado do controle dos meus pais, e agora se tornará uma confusão pública, inevitável e irreversível. Eu estava tentando manter minha rotina quando fui chamada novamente à delegacia. O delegado me recebeu com expressão séria, mas não hostil. Precisamos que a senhora venha ouvir algo, disse ele, colocando um pendrive no computador. É uma gravação relevante para o inquérito. Era uma gravação que eu não imaginava existir. Quando o áudio começou, ouvi claramente a voz do meu pai, exaltado, dentro da delegacia. Minha filha está inventando tudo. Esse carro é da família. A outra é desequilibrada, sempre foi problemática. A Lívia merece mais. O delegado pausou. A mais, disse ele. O áudio continuou. Minha mãe falava agora, chorando, mas entre soluços, havia veneno suficiente para que cada palavra cortasse. A outra é fria. Ela sempre quis ver a irmã perder. Ela tem inveja. Se essa denúncia continuar, eu faço o possível para colocar ela como incapaz. Ela não devia ter tanta coisa. Não é justo. Meu coração bateu forte, mas não de dor, de um reconhecimento frio e definitivo. Eles não estavam apenas tentando defender Lívia, estavam tentando destruir minha credibilidade, minha sanidade, minha identidade. Queriam inverter papéis, me transformar na vilã da própria história.
Eles queriam pedir uma avaliação psicológica da senhora, explicou o delegado. Mas quando cruzamos documentos, vídeos, prints e depoimentos, ficou claro quem estava manipulando a situação. Aquilo selou algo dentro de mim. Era o tipo de ponto sem retorno que não deixa espaço para dúvida. Eu não tinha mais família, tinha pessoas que estavam dispostas a me aniquilar emocionalmente para proteger a filha favorita. Respirei fundo quando saí da delegacia. A tarde estava nublada, com aquele cheiro de chuva prestes a cair, que sempre me deu a sensação de recomeço. E talvez fosse isso que estava acontecendo, um recomeço bruto, doloroso, mas necessário. No caminho para casa, recebi uma mensagem inesperada: Camila, novamente. Preciso te encontrar. É importante. Concordei em vê-la em uma cafeteria discreta no centro. Quando ela chegou, percebi que seus olhos estavam diferentes, não havia mais o brilho de alguém que tenta proteger a parceira, havia o cansaço de quem finalmente reconhece a verdade. Eu não consigo mais viver lá, ela começou. Sua irmã está fora de si. Ela passa o dia dizendo que vai se vingar de você. Disse que, quando sair disso, vai te processar, e que se tiver que inventar alguma coisa, inventa. Não me surpreendia. Mas doía ouvir que a pessoa que compartilhou tantos momentos comigo, mesmo sendo distante, agora se tornará uma sombra tão escura de si mesma. Ela está obcecada? Perguntei. Completamente, Camila respondeu. E seus pais incentivam. Dizem que você merece aprender por não ter obedecido o pai. Obedecido. A palavra ecoou em mim como uma sentença antiga, herdada, podre. Camila respirou fundo. Eu vim te avisar porque, eu vou embora. Não quero ser cúmplice disso. Eles estão se afundando e querem levar todo mundo junto. Sua irmã me culpa por não ter te convencido a retirar a denúncia. Você não tinha como convencer ninguém, murmurei. Eu sei. Mas ela não enxerga isso. Camila segurou minha mão por um instante, com um gesto de apoio silencioso. Faz o que for melhor para você. Não volte para eles. Ela saiu da cafeteria com passos firmes, como alguém que finalmente se desprende de um peso que carregou por muito tempo. Eu a observei ir embora e, pela primeira vez, senti solidariedade verdadeira vinda de alguém ligado à minha irmã. No dia seguinte, outra reviravolta. Recebi uma intimação para comparecer ao fórum. Minha presença era necessária na audiência de custódia complementar de Lívia. Meu advogado me explicou que não era incomum chamarem a vítima para esclarecimentos adicionais. Fui com o coração acelerado, mas com a consciência tranquila. Quando entrei na sala, Lívia estava lá, abatida, claramente tensa, sem a maquiagem impecável e o sorriso malicioso que sempre usava para manipular as situações a seu favor. Meus pais estavam ao lado dela. Minha mãe chorava baixinho, meu pai encarava a mesa como se quisesse quebrá-la. O juiz iniciou a sessão com calma, mas firmeza. Senhora Lívia, a reincidência de comportamento. A desobediência direta à lei, condução irregular, uso de um veículo furtado e tentativa de manipulação do processo. Isso pode levar a penas mais severas. Meu pai tentou intervir, mas o juiz ergueu a mão. Senhor, já ouvi seu depoimento anterior. E suas tentativas de desqualificar a vítima não foram adequadas. A palavra vítima ecoou pela sala. Pela primeira vez, minha família foi obrigada a ouvir essa verdade. Quando meu advogado falou, ele apresentou os áudios, prints, registros e a gravação da delegacia. Lívia colocou as mãos no rosto, como se quisesse desaparecer. Minha mãe começou a soluçar alto. Meu pai ficou imóvel, como uma estátua rachada. A audiência terminou com uma decisão clara: o processo contra Lívia seguiria, sem chance de acordo naquele momento. E meus pais seriam investigados separadamente. Ao sair da sala, ouvi minha mãe me chamar, o tom não era de súplica, mas de acusação. Você destruiu nossa família. Eu me virei, olhei nos olhos dela e respondi: vocês fizeram isso sozinhos. Eu só parei de fingir que estava tudo bem. E segui andando, sem olhar para trás. Depois da audiência, algo dentro de mim finalmente se realinhou. Não era alívio.
não era vitória. Era uma sensação profunda de que, pela primeira vez na vida, eu estava exatamente onde deveria estar, longe do caos emocional que por anos eu confundi com família. Caminhei até o estacionamento com passos lentos, como se cada movimento me ajudasse a processar tudo o que tinha acabado de acontecer. O sol da tarde refletia no asfalto quente, e senti que, de alguma forma simbólica, aquele calor queimava os últimos resíduos do medo que ainda insistiam em morar em mim. Meu advogado caminhava ao meu lado, explicando próximos passos, prazos, documentações, mas confesso que ouvi apenas metade. O restante da minha atenção estava focado no peso que finalmente deixava meus ombros, um peso que eu carregava desde a infância, o peso de tentar ser suficiente para pessoas que nunca acharam que eu seria. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope colocado por baixo da porta. Reconheci a letra da minha mãe imediatamente. Por um instante, pensei em jogar o envelope no lixo sem abrir. Mas decidi encarar, não por ela, mas por mim. Abri lentamente e encontrei uma carta de 3 páginas, completamente escrita à mão. A carta começava com pedidos desesperados para retirar o processo, seguida de acusações previsíveis, que eu estava sendo manipulada pelo meu advogado, que eu não entendia o sofrimento da filha mais frágil, que era minha responsabilidade manter a família unida. Mas, conforme avançava, a carta se tornava mais sombria. Minha mãe afirmava que, se eu não recuasse, o sangue que cairia sobre essa família seria culpa minha. Terminei de ler com as mãos trêmulas, não de medo, mas de absoluta repulsa. Dobrei a carta, coloquei dentro de um saquinho plástico e guardei como prova. A partir dali, minha decisão era clara: eu pediria a medida protetiva contra eles ainda naquela semana. E pedi. As ameaças veladas, os insultos, a tentativa de me descredibilizar perante a justiça, tudo foi documentado. O juiz acatou o pedido, e a ordem foi expedida com rapidez surpreendente. Meus pais estavam proibidos de se aproximar de mim ou me contatar, direta ou indiretamente. Recebi a notificação oficial com um misto de tristeza e libertação. Tristeza por constatar que era isso que minha família havia se tornado. Libertação por finalmente entender que eu não precisava mais viver sob aquele império emocional. Ainda assim, a história estava longe de acabar. Algumas semanas se passaram, marcadas por uma rotina silenciosa, mas estranhamente confortável. Voltei ao trabalho, reorganizei a casa, fiz planos que antes pareciam distantes. Meu advogado me atualizava sobre o andamento do processo. Lívia estava enfrentando consequências reais. Seu psicólogo, indicado pelo advogado dela, confirmou que ela apresentava comportamento impulsivo, dependente emocionalmente dos pais e incapacidade de assumir responsabilidades, fatores que agravavam sua situação perante o juiz. Meus pais, por outro lado, estavam sendo investigados por participação direta no furto, tentativa de fraude e crime de obstrução de justiça. O patrimônio deles, já pequeno, estava congelado para apuração. Foi então que recebi uma ligação inesperada, o delegado. Ele dizia que o carro, após passar por perícia, seria finalmente liberado para mim. Quando cheguei ao pátio do Detran, vi meu carro estacionado ao sol. Ele estava levemente sujo, com marcas de poeira acumulada e pequenos papéis esquecidos no porta-luvas, mas ele ainda era meu, completamente meu. Passei a mão pelo capô, sentindo uma onda quente de emoção subir pelo meu peito. Era como reencontrar uma parte de mim que tinha sido arrancada à força. Levei o carro a uma estética automotiva. Pedi lavagem completa, higienização, polimento, hidratação dos bancos, tudo o que pudesse devolver ao veículo o brilho original. Enquanto esperava, sentei em uma área reservada e percebi algo curioso. Eu não sentia medo da próxima ligação, nem a necessidade de explicar minhas decisões para ninguém. O silêncio que antes me incomodava agora parecia uma recompensa. No caminho de volta para casa, recebi mais uma novidade do meu advogado. Minha irmã havia tentado firmar acordo com a promotoria oferecendo uma confissão parcial em troca de redução de pena. Mas o Ministério Público recusou, dados os riscos que ela representou ao dirigir alcoolizada, com carteira suspensa e usando um carro furtado, não havia margem para brandura. Quando ouvi isso, não senti alegria. Senti justiça. Alguns dias depois, a sentença saiu. Lívia recebeu pena de serviços comunitários, suspensão prolongada da habilitação e multa alta.
Meus pais foram condenados à pena alternativa por tentativa de fraude e obstrução, além de terem que arcar com os custos do processo. Nenhum deles me procurou. A medida protetiva impedia. Mas mesmo que não impedisse, eu não atenderia. A partir dali, percebi que a família que eu tentei manter viva por tanto tempo nunca existiu de verdade, existia apenas a versão idealizada que eu criei para sobreviver à negligência e ao favoritismo. Naquela noite, preparei um jantar simples. Abri uma garrafa de vinho que guardava há anos e sentei na varanda. Olhei para a rua tranquila, para o céu limpo, para o brilho suave do meu carro estacionado na garagem, como deveria ter sido desde o início. E ali, sozinha, senti uma paz que nunca tive dentro daquela casa onde cresci. Uma paz que jamais encontrei tentando agradar quem não queria ser agradado. Eu perdi minha família? Não. Minha família nunca esteve comigo. Eu perdi as ilusões. E ganhei a mim mesma. E pela primeira vez, isso era mais que suficiente. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que gostam de histórias fortes como esta. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui sempre tem histórias novas, emocionantes e cheias de reviravoltas. E eu quero saber a sua opinião, você faria o mesmo que a filha fez? Teria coragem de enfrentar a própria família quando a injustiça passa dos limites? Conta aqui nos comentários, vou adorar saber o que você pensa. Ah, e me diz também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu amo ver até onde nossas histórias estão chegando, e claro, vou passar nos comentários para deixar um coração especial para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que já sofreu com injustiças dentro da própria família, compartilhe o vídeo. Você pode ajudar alguém a encontrar força onde menos espera. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história.